Olá, amigas e amigos de Ideal Espírita, boa noite. Meu nome é André Ribeiro e, a convite do nosso amigo Alan, aqui estamos para entretecermos algumas considerações acerca do tema culpa. Tema esse que se encontra encravado, registrado na obra Conflitos Existenciais. Obra que é uma das componentes da série psicológica empreendida pela veneranda Joana de Ângeles, ditada a Divaldo Pereira Franco. Então é sobre este tema, a culpa, que falaremos logo mais. Agora, vamos orar. Amado Mestre Jesus, luz imperecível do universo, agradecemos, Senhor, estes instantes, quando nos dispomos ao aprendizado no bem. Vivemos tempos muito difíceis, tumultuosos, é verdade. Mas Tu confias em nós, permitindo que a pouco e pouco aperfeiçoemos os nossos espíritos. Então, favorece-nos a marcha, permitindo que a Tua luz peregrina, através do Evangelho renovador, nos estimule ao bem, à paz, ao equilíbrio. Que as nossas mentes, marcadas pelo equívoco, pelo desrespeito, pela violência, sejam inundadas pelo amor divino. E desta forma, sejamos então reconhecidos pelos esforços que empreendamos para superarmos as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Deus seja conosco. Que o Cristo, então, nos proteja das tentações, nos estimule ao bem e nos abençoe a existência, não somente hoje, mas por todo sempre. A culpa é, portanto, o tema desta noite. 300 anos antes de Cristo, Aristóteles afirmou que os olhos são a morada da vergonha. 2000 anos depois, Jean-Jacques Rousseau afirmou que quem cora, quem ruboriza, quem fica vermelho, é culpado. A verdadeira inocência não tem vergonha de nada. A culpa apresenta-se como um tema palpitante no que se refere ao histórico da humanidade. Tem universos que abrangem o aspecto coletivo e também individual. Individual nos casos, por exemplo, de acidentes, quando alguns indivíduos sobrevivem enquanto outros falecem, desencarnam. E então aqueles que sobrevivem, por vezes, se sentem culpados. Ou a culpa por não ter estado à presença daquele ser moribundo, enfermo, que naquela hora fatal, grave, poderia nos dizer alguma coisa e então perdemos esta oportunidade. E nessa circunstância, por vezes, os indivíduos que não puderam estar presentes antes da desencarnação também costumam se sentir culpados. Mas a culpa não somente se estabelece nesse universo individual, também se estende à coletividade. E nesse sentido, vamos compreender aquilo que Friedrich Nietzsche nos trazem a genealogia do mal, quando afirma que o homem é culpado, carregando uma dívida de seus antepassados. E isso é mesmo algo que podemos observar, porque a culpa de alguma sorte encontra-se sedimentado nos refolhos de nossa consciência.
por força de ocorrências dantescas, tais como as cruzadas, esse movimento belicoso, guerreiro, ocorrido durante o período da Idade Média, quando então a Igreja Católica desejava disseminar seus tentáculos para além da Europa, aculturando povos, sacrificando-os para então mais se enriquecer. Mas não somente estas ocorrências. Karl Marx, por exemplo, fazendo uma referência ao sistema econômico intitulado capitalismo, vai então afirmar que ele é culpado, o capitalismo, por uma grande soma de desigualdades sociais. Poderíamos analisar também a culpa coletiva de alguns países que escravizaram a tantas nações, roubando-lhes as riquezas do solo. Ou também o contexto da culpa coletiva pelos episódios de carnificina que se desenrolaram durante o período da Segunda Guerra Mundial, quando então Hitler acreditava que era um dos indivíduos que compunha a raça ariana, raça essa que deveria preponderar sobre as demais, e então todas as outras raças inferiores, como os judeus, os ciganos, por eles considerados, deveriam ser exterminados para que a raça ariana, a raça superior, pudesse então preponderar. E, inclusive, este período da Segunda Grande Guerra será um período de muita análise por parte de especialistas de diversas áreas do conhecimento humano. A esse respeito, podemos trazer uma história que, inclusive, pode nos ilustrar nesta noite acerca do contexto da culpa. Anota o PhD em estudos psíquicos, o psicoterapeuta James Hollis, na obra Os Pantanais da Alma, que certa feita fora colhido de assalto. Uma senhora muito distinta e respeitosa entra em contato com ele. Precisava de aproximadamente 2 horas. À época, James Hollis já era muito conhecido e sua agenda disputadíssima. Mas o convite daquela senhora era algo peculiar. Porque o fato é que ela precisava de 2 horas de exclusiva escuta. James Hollis não poderia falar absolutamente nada. E esse encontro deveria ser no dia seguinte. A senhora ainda complementa: Hollis, eu enviarei uma fotografia, que então será importante para a compreensão da narrativa. E então Hollis fica a refletir e acende. Aceita esta consulta inesperada. No dia seguinte, então, a senhora de nome Ilse encontrava-se em seu consultório. Aparentava cerca de 70 anos. E a foto a que ela fez referência trazia uma jovem, na flor dos 25 anos. Jovem essa que se encontrava algo assustada. Estava no contexto da Segunda Guerra Mundial. Diante de um forno crematório, essa jovem estava como que a gesticular com as mãos, a empurrar 2 crianças. Uma delas, chorosa, triste mesmo, e a outra criança algo hebetada. Parecia estar perdida em pensamentos muito profundos. E James Hollis, ao receber a fotografia e estando diante daquela senhora, imaginava que aquele fosse um caso de um complexo de culpa, porque afinal de contas ela era uma sobrevivente de guerra. E como já dissemos, muitas vezes diante de ocorrências trágicas como essas,
Os que sobrevivem se sentem culpados por aqueles que desencarnaram. Mas, em verdade, a história que aquela senhora traria tinha um conteúdo mais exótico, mais diferente. E a senhora começa, então, a narrar que ela, muito jovem, estava na cidade de Lublin, numa feira, para comprar mantimentos, víveres. Quando então é assaltada, junto com outros tantos que ali se encontravam, pelas tropas nazi-fascistas. E então, essas tropas nazistas foram responsáveis por um ataque surpresa para surpreender judeus, tanto na feira quanto em um gueto próximo. E então, Ilse, algo assustada, tenta explicar aos soldados, informando que ela era, em verdade, alemã, cristã de berço, que ali próximo estava a rua onde morava e que levava o nome de seu pai. Mais além, o hospital, que tinha o nome de seu avô, pelo fato de ele o ter construído. E então ela era uma alemã, uma cristã. Não havia motivos para ela ser recolhida. Mas então os soldados nazistas zombam da sua fala. Afinal de contas, dizem eles, todos nesta hora costumam dizer que não são judeus, que são alemães de berço. Contigo, portanto, não é diferente. E ao toque da baioneta calada, Ilse é empurrada, juntamente com outros tantos judeus, que entram em pranto, em completo desespero. Mais tarde, chegam ao campo de concentração de Meineck, onde então iriam para experimentar a tortura da morte ou dos trabalhos forçados. Logo no início, observa a formação de duas filas. Uma daqueles que iriam morrer e outros daqueles que seriam direcionados aos trabalhos forçados. E uma cena chocante. Uma mãe era separada dos seus 2 filhos. Iria morrer. E então os filhos ficariam órfãos. Um soldado então pede que Ilse encaminhe as crianças a um forno crematório e logo em seguida seguisse para os trabalhos forçados. Ilse então se sente um pouco jubilosa, apesar daquela circunstância bastante trágica. Iria sobreviver. E então encaminha as crianças. À porta, as empurra em direção ao forno crematório. E então aquele complexo de culpa, de alguma sorte, é abafado. Ela encobre na sua própria consciência. Mas nós sabemos que o fato de encobrirmos, de fugirmos a uma problemática, não a extingue, não a soluciona. Mais tarde, ela irá cobrar uma resposta efetiva, a fim de ser saneada. Então, Ilse saíra daquela experiência por força dessa ocorrência trágica, mas que ao mesmo tempo trazia um conteúdo de salvação. Talvez ela tivesse uma chance, iria trabalhar e poderia, quem sabe, sobreviver. E de fato isso aconteceu. Os russos, tempos depois, invadiram e conseguiram libertar judeus, ciganos, inclusive a própria Ilse, que era alemã de berço. E então Ilse, a fim de se restabelecer, vai então aos Estados Unidos, mais precisamente a Chicago, onde tinha parentes, para que pudesse então de alguma sorte alcançar alguma paz de consciência, paz de espírito. Nesta época,
consegue um emprego em uma biblioteca e então passa a organizar de maneira muito minuciosa os catálogos, os periódicos, os livros. E num desses dias aparentemente vulgares, ela então, ao folhear um jornal, percebe uma foto. Ela estava estampada ali, a empurrar as crianças. Recorte esse que inclusive fora enviado a James Hollis no dia anterior. E aquela ocorrência, defrontar-se com aquela fotografia, de alguma sorte fez que a culpa de Ilse emergisse, retornasse à sua própria conceituação mental, psíquica, perturbando-a. Ela tentara em vão buscar o amparo no judaísmo, sem êxito, é claro. E de alguma sorte ouvira que algumas correntes cristãs pregam que quando nós dizemos uma verdade de maneira corajosa, límpida e honesta a alguém, podemos nos libertar da consciência de angústia, de tristeza, de remorso, de culpa. E então Ilse via na figura de James Hollis uma dessas pessoas, ao que ele mesmo diz: apesar desta consideração, desta honra, não sou especial. Não tenho esta capacidade de perdoá-la nesse sentido, porque não tenho uma vinculação direta com esta mesma ocorrência. Ilse, então, ouvindo Redargui, responde: não me importa. O importante é que eu pude narrar esta história a você. Eu o escolhi. E ao final da consulta se levanta de maneira educada, respeitosa, agradecendo-lhe a escuta. James Hollis opta por não cobrar-lhe a consulta. E Ilse, em agradecimento, pede que ele ficasse com aquela foto, com aquela fotografia, com aquele recorte. Essa história, bastante significativa, dá-nos uma dimensão acerca da culpa, enquanto esta constelação emocional que pode trazer consigo outras emoções, a exemplo da raiva, da angústia, que costumam ser mecanismos utilizados por estas emoções, a fim de que o indivíduo possa se autopunir. Quando o indivíduo, por exemplo, que sofreu um ataque de fúria e de raiva, faz algo que mais tarde possa desencadear o remorso, o arrependimento, a culpa, por vezes esse indivíduo se compraz nesta consciência culposa a fim de que possa se autopunir. E a culpa é, portanto, esta referência emocional, afetiva, que, como já dissemos, desde os períodos da Idade Antiga até os dias atuais, continua sendo de alta relevância, um tema muito palpitante. Não por acaso, na obra O Significado da Ansiedade, publicada em 1950, o psicólogo estadunidense Rollo May vai então estabelecer 3 critérios ou 3 situações que ocasionam a culpa. Segundo May, um deles é quando nós negamos as nossas potencialidades. Um outro, quando nós, então, esquecemos a necessidade, a percepção do outro, quando nós o rechaçamos. E, por fim, quando nós nos esquecemos da nossa conexão, da nossa dependência em relação ao mundo natural. Optaremos nesta noite por fazermos uma análise acerca desses postulados trazidos por May, é claro, que conectando-os com a própria doutrina espírita e com a obra, com os conflitos existenciais. Então, em primeiro lugar,
Rolomei conceitua que a culpa pode emergir quando nós negamos as nossas potencialidades. O fato é que estamos, de alguma sorte, nos dias contemporâneos, vinculados à fugacidade, ao imediatismo. Nas palavras de Zygmunt Bauman, filósofo e sociólogo polonês, vivemos tempos líquidos, marcados por uma espontaneidade, por uma fugacidade aterradoras, assombrosas. Esses tempos, então, marcados pela liquidez, podem ser também uma tradução daquilo que conceituou o psicanalista francês Charles Melman, quando fez, então, uma referência à era do gozo. Desse gozo, desse desejo que precisa ser satisfeito, mesmo que a consequência, mesmo que em detrimento daquele que está próximo de nós. Quando nós estamos vinculados somente ao desejo, a este gozo fugidio, por vezes atropelamos aquilo que somos. Tornamos a nossa jornada descompassada, desequilibrada e negamos a nossa própria essência divina, as nossas potencialidades de natureza espiritual. Daí o fato de a veneranda Joana de Ângeles, em uma outra obra da série psicológica, O Homem Integral, afirmar com muita profundidade que o grande desafio contemporâneo para o homem ser o seu autodescobrimento. Porque o fato é que precisamos nos autodescobrir. Que este autoconhecimento há de justamente nos permitir identificar os nossos potenciais divinos, as nossas aspirações legítimas de natureza espiritual, aquelas que transcendem o campo dos desejos, que não são atropeladas pelo imediatismo, pela liquidez da vida cotidiana. E, portanto, diante dessas ocorrências, faremos aquilo que precisamos fazer e muito mais, nos desvencilhando de toda sorte da culpa. Porque quando nós analisamos, por exemplo, a proposta cristã, vamos perceber na figura de Jesus a coragem e a audácia, no bom sentido, de fazer, de extrapolar aquilo que era requerido, que era requisitado. Disse-nos o Mestre: e se te pedirem marchar 1000 passos, marcha 2000. E se te pedirem a capa, dá também a manta. E se te esbofetearem uma face, oferta também a outra. Nesse sentido, percebemos que o Cristo desejava que o indivíduo não somente alcançasse a satisfação no ambiente em que vivesse, mas que pudesse também transcender, saciando também o próprio espírito. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que promana do Pai de Deus. Para nos fazer compreender que a vida material, sendo transitória, não seria capaz de repletar, de satisfazer completamente a criatura. Que é necessário que ela mesma identifique as suas potencialidades, explorando-as de maneira proveitosa, para que o indivíduo não seja escravo das paixões, dos desejos,
daquilo que de alguma sorte, ora satisfazendo, mais tarde há de desvelar sofrimentos, dores, agruras indizíveis, inomináveis. Então, nesse sentido, compreendemos a importância dessas potencialidades bem direcionadas, a exemplo do amor, do equilíbrio, do respeito, que farão com que o indivíduo possa ter uma vida cada vez mais direcionada ao ideal de transcendência, mesmo estando ao mundo, mesmo dispondo de recursos ou não, porque vai entender que mais importante do que a atenção dada à matéria é também a atenção que podemos ofertar ao nosso espírito. Cuidar do corpo sem esquecer o espírito. A operosidade necessária do contexto horizontal em que vivemos, ao mesmo tempo que devemos também lançar mão da verticalidade, que há de nos conectar com Deus. A simbologia, portanto, da cruz. Horizontal, nesses princípios materiais que devem ser por nós vivenciados, e a verticalidade, que é esse ponto de religação, de conexão mais profunda com Deus, e que, portanto, iria nos permitir uma vida cada vez mais plena, no sentido de não gozarmos tanto desses recursos que poderiam trazer sofrimentos mais tarde, e com eles a própria culpa por termos desperdiçado os nossos potenciais íntimos. Portanto, essa seria uma conceituação inicial. Mas Rolomei continua afirmando que a culpa também pode surgir quando nós nos esquecemos do outro, quando desprezamos o outro, quando desrespeitamos a relação com aqueles que são próximos a nós. E nesse sentido podemos perceber uma culpa por força de atos violentos, raivosos, ensandecidos. Conforme já dissemos, estamos diante de um contexto bastante delicado, tumultuoso. E então é necessário refletir, porque por vezes amizades de longa data se desfazem ante atitudes impensadas, equivocadas. E mais tarde poderemos amargar o remorso, a culpa, pela angústia daquele ato que trouxe consigo consequências excruciantes. Diante desses contextos, então delicados, devemos desenvolver a empatia, para que possamos também tentar por algum momento penetrar no mundo daquele que está ao nosso redor. Porque cada indivíduo é um universo particular, apresenta características as mais diversas. Por isso, em sua sabedoria, Jesus disse que jamais julgássemos quem quer que fosse, porque qualquer julgamento que pudéssemos empreender em direção do outro poderia ser equivocado, já que não conhecemos a sua história em profundidade. Há arquivos que superam, inclusive, o da atual existência, porque sabemos que estamos em constante jornada reencarnatória diante das vidas sucessivas. E olhar o outro, ter empatia, desenvolvê-la no campo prático, seria uma forma também de minimizarmos as ocorrências de culpa pelos atos impensados, equivocados, que se arrastam e vão contribuir para a infelicidade da criatura. Por isso, nesta obra, Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles nos adverte que a culpa é algo extremamente perigoso.
um algoz persistente, que, portanto, merece uma orientação psicológica urgente. Porque esta mesma culpa, pelo fato de termos atentado contra o próximo, pode, inclusive, ser responsável por desencadear comportamentos neuróticos, depressivos, doentios, portanto. Inclusive, a própria mentora vai enunciar que em alguns casos de assassinos seriais, conhecidos também como os serial killers, haverá a figura persistente da culpa que os encaminha para a fúria sádica. E mais tarde, após a ocorrência dantesca, esse remorso, essa culpa pelo ato equivocado, vai cada vez mais se assomar na sua economia psíquica, pesando demasiadamente, debitando a paz de que ele poderia ser portador, se, é claro, se utilizasse de uma conduta sadia, respeitosa, para com a sua vida e com a daqueles que o cercam. Então, é verdade, essas perturbações emocionais, por força da culpa, vão ser responsáveis, inclusive, por engendrar, por dar margem a processos obsessivos, que também são analisados à luz da doutrina espírita. A consciência de culpa, o remorso, por vezes, são aqueles instrumentos de que se valem as entidades perversas para então infelicitar aqueles que padecem esta injunção infeliz. E então muitos mecanismos obsessivos vão se estabelecer, tendo por oportunidade, então, a culpa. Essa culpa que requisita um processo de transformação, de aperfeiçoamento, como veremos logo mais, para que o indivíduo possa se restabelecer. E por fim, Rolumei vai então conceituar que nós também podemos sentir culpa quando nos apartamos, quando nós nos desvencilhamos da nossa natureza, da natureza que nos cerca, da essência que há em cada um de nós. Não por acaso, durante o período da Segunda Revolução Industrial, em 1850, quando então a produção em larga escala ganha espaço em detrimento da produção artesanal, exclusivista, percebemos aí nesse contexto a introjeção de uma fórmula: homem igual a produção igual a dinheiro. E essa fórmula desastrosa, nas palavras de Max Scheler, filósofo e pensador alemão, será importante para compreendermos o que hoje se externaliza na forma da coisificação do homem. Já falamos acerca da Era do Gozo, enunciada por Charles Melman. E podemos aqui traçar um ponto de conexão direta com aquilo que nos diz Max Scheler, quando então faz essa referência à coisificação humana. Porque nas palavras de Dom Pedro Casaldáliga, nesta sociedade célere, industrial, de consumo, nós costumamos dar cada vez mais valor às coisas
em detrimento das pessoas. Invertemos as polaridades de emergência, de importância em nossas vidas. E essa introjeção é tão profunda que descartamos o outro. Quando um aparelho nosso, por exemplo, dá problema, nós podemos consertá-lo e, se não houver jeito, deveremos substituí-lo, descartando o antigo. Ocorre que esse processo vital à economia de consumo, porque vai permitir que as engrenagens se movimentem, inclusive permitindo o emprego das forças, a remuneração aos trabalhadores, vai também, de alguma sorte, se enraizar na criatura humana, promovendo um espetáculo horripilante. Porque a partir desse processo, nós também vamos acreditando que poderemos descartar o outro. E esse processo de descarte vai também, mais tarde, ser aquele capaz de fazer emergir em nossas consciências a culpa por essa fuga à nossa própria essência. A natureza que nos cerca, natureza do outro, natureza de nós mesmos, a natureza exterior da fauna e da flora. Portanto, não há sentido somente em abordarmos a sustentabilidade no que se refere ao meio ambiente, assim como também falarmos de uma sustentabilidade das emoções. Uma sustentabilidade relacional, que irá justamente permitir que, estando vinculado com a sua própria essência, a criatura respeite a essência do outro. E esse fenômeno da culpa vai então arrefecendo, perdendo força, justamente pelo fato de que aí vamos encontrar a necessidade para que possamos então vencer esse algoz da nossa mente, persistente e perverso, como nos disse com muita profundidade a veneranda Joana de Ângeles. E esse fenômeno da culpa pode ser inclusive analisado dentro do próprio Evangelho de Jesus. Pedro, por exemplo, que o negou 3 vezes, sofreu o processo da culpa. Mas ele então vai lançar mão daquilo que mais tarde Allan Kardec terá a oportunidade de grafar na obra da codificação. Mais precisamente em O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Obra essa que, infelizmente, ainda é desconhecida ou pouquíssimo estudada por nós espíritas, mas que traz conhecimentos importantíssimos. Porque nesta obra mesmo, Allan Kardec fará uma revisão dogmática de princípios que estavam enraizados ou ainda se encontram enraizados na tradição religiosa e que, de alguma sorte, não encontram qualquer correlação ou referência lógica ou mesmo evangélica. E nesta obra, Kardec, então, vai se utilizar de um tríplice aspecto para a superação da culpa, que também será utilizado por Joana de Ângeles em suas obras da série psicológica. Esse tríplice aspecto é o arrependimento, a expiação e a reparação. Quando Pedro nega Jesus 3 vezes antes de o galo cantar, ele se recorda das palavras ditas por Jesus. E então sofre o processo da culpa. E inicia a reparação arrependendo-se. Arrepende-se do próprio ato. Mas somente o arrependimento, a consciência desperta, não é necessária para a completa reabilitação. Não é necessário no sentido de alcançar o ápice desta reabilitação. É importante, mas precisa ser acompanhada de outras etapas, a exemplo da expiação.
as provas do caminho, por vezes as dores, os sofrimentos que nós experimentamos, são uma forma, um mecanismo com que a justiça divina se utiliza para que possamos expiar, expungir os nossos próprios equívocos ante o tribunal de nossa própria consciência, onde estão escritas e inscritas as leis de Deus, como nos disseram os benfeitores espirituais na questão 621 de O Livro dos Espíritos. Portanto, esta expiação, estas dificuldades, essas adversidades, por vezes, nos foram solicitadas na farmácia divina, tal como apregoou a seu turno Emmanuel, como uma forma de nós nos reabilitarmos com a nossa própria consciência, para que mais tarde pudesse surgir a figura da reparação. Fazer o bem àqueles a quem felicitamos e também aos demais. Porque não basta que não façamos o mal. É necessário extrapolar e fazer o bem. Já dissemos que a proposta do Cristo é uma proposta corajosa, audaciosa, revista, que irá nos exigir grande soma de esforços, no sentido de então superarmos as nossas más tendências e inclinações. Então, nesse sentido, essa tríplice referência será basilar para que possamos superar a ocorrência de culpa, que também pode ser vencida através da capacidade de perdoar e também de perdoar-se, de pedir perdão e de também perdoar. Porque é somente através deste processo que nós vamos poder também passar por um processo de catarse, de reflexão mais profunda em direção ao melhoramento. E então, diante daquela circunstância, Pedro, à semelhança de outros reabilitados por Jesus, seguiu adiante. Em momento algum da história evangélica, o Cristo fez que as criaturas padecessem uma consciência de culpa. Ao contrário, disse de maneira muito clara, respeitosa e humilde: vá, campo de ação ativo, a criatura deve seguir, porque não podemos retroagir, reformular o passado, mas podemos modificar o futuro a partir das nossas atitudes no presente. E não tornes a pecar, para que algo pior nos acontecesse. E Pedro, então, diante dessa ocorrência da negação, vai experimentar essas fases do arrependimento, da expiação e da reparação, seguindo no propósito cristão, mesmo após a partida do Cristo, durante os serviços que foram desenvolvidos na casa do caminho. E, portanto, a culpa, nesse sentido, apresentou um aspecto positivo, que, inclusive, é citado na obra O Significado da Ansiedade, de Rollo May, obra que estamos utilizando. Porque Rollo May diz que a culpa apresenta um aspecto positivo quando ela convida a criatura à humildade, à percepção de que ela deve se colocar à disposição do outro, deve desenvolver empatia, no sentido de compreender as deficiências, as falhas do outro. E dessa forma, então, fazer com que nós também mobilizemos a nossa existência, descobrindo os nossos potenciais íntimos, os nossos potenciais que nos permitem conectar-nos conosco mesmo, com a nossa própria essência. Então, nesse sentido, a culpa experimentada por Pedro foi extremamente
proveitosa, porque permitiu que o discípulo crescesse em verdade e em vida. Que ele multiplicasse os seus esforços no sentido de beneficiar a muitos que precisavam, que careciam. O mesmo não se deu com a personalidade de Judas, por exemplo. Estando a negociar com os doutores da lei, Judas então recebe uma bolsa contendo aproximadamente 30 moedas de prata. E então, diante daquela ocorrência equivocada, mais tarde padece a consciência de culpa e retorna para desfazer o mal entendido, para que o Cristo não fosse martirizado, crucificado. E então lança a bolsa. Mas os doutores da lei, do alto da sua empáfia, do seu desprezo àquela figura, dizem-lhe somente: isto lá é contigo. Mais ampliando a culpa em Judas, que sai dali completamente desarvorado, desorientado, para então se enforcar, se suicidar numa figueira brava. Percebemos nesse sentido que esta culpa foi extremamente negativa. E esta mesma culpa, segundo Romé, é capaz de desencadear fenômenos neuróticos, psicóticos, depressivos, que imobiliza a criatura porque faz com que ela se mantenha em uma zona de conforto no sentido de permanecer estacionada, encastelada na culpa, se autopunindo, se vitimizando, evitando o autoenfrentamento que poderia ser capaz de fazer com que ela então se libertasse. Perdoar-se para permitir entender que todos nós vacilamos, nos equivocamos, mas que podemos acertar, podemos seguir adiante. E então a consciência culpada de Judas não foi capaz que ele fizesse então esse processo experimentado por Pedro de autossuperação. Ao contrário, esta culpa tão negativa, radicada no discípulo, no apóstolo, fez com que ele descambasse para o autocídio, para o suicídio, mais agravando as problemáticas de ordem espiritual. Portanto, é nesse sentido que desejamos traçar esse ponto de reflexo, de ponderação, para entendermos que as ocorrências de culpa nem sempre são negativas. Elas apresentam em si também algo positivo, porque convidam a criatura a uma reformulação, a uma revisão comportamental, capaz de fazer com que ele possa, inclusive, evoluir. A exemplo do que aconteceu com o próprio Pedro. Portanto, essas reminiscências do passado, essas lembranças que por vezes despontam na consciência de culpa, devem ser enfrentadas oportunamente. Podemos, é claro, nos valer dos terapeutas, dos psicólogos e psiquiatras. Podemos também nos utilizar dos livros, da conversa, do diálogo franco e fraterno, a fim de que esses conteúdos culposos possam se esvaziar de nossa mente, permitindo que a criatura novamente restabeleça o equilíbrio, a paz de consciência, tão importante em nossos dias cotidianos. E nesse sentido, então, haveremos de compreender esse retorno, essa oportunidade do resgate, do renascimento. A proposta da doutrina espírita é algo diferenciada, inovadora no sentido de
Fazer com que a criatura, então, perceba que ela própria dispõe dos mecanismos necessários para a autossuperação, para a vitória sobre as adversidades. O mentor de nossa casa, irmão Jerônimo, tão sabiamente nos diz que se o problema está em nós, a solução não pode estar em outrem, senão em nós mesmos. Portanto, se padecemos a consciência culpada, macerada pelo remorso, pela angústia, por vezes pela raiva, devemos refletir, devemos reflexionar, porque podemos superar estas ocorrências através do perdão sincero e honesto, capaz de nos fazer amar a nós mesmos e também ao outro. Desse perdão que se inicia através da empatia, compreendendo que cada um tem um tempo para amadurecer, para desenvolver-se em espírito e que não podemos violentar as consciências alheias, mas ao contrário, respeitá-las. Respeitar a essência do outro, a sua individualidade, o seu potencial, para que desta forma consigamos vencer a culpa. E é claro, aquilo que também se utilizou Allan Kardec, do arrependimento honesto, do arrependimento corajoso de dizer: eu errei, eu assumo, eu me equivoquei. Todos nós o podemos. Nos equivocamos algumas vezes para alcançarmos o acerto, então o erro é natural. E desejo seguir em torno da reabilitação, espiando, arcando com as consequências dos atos impensados e que descambaram, que desembocaram, que desaguaram na culpa. E então padecer de uma maneira resiliente. Não é necessário se autopunir, se autoviolentar. Se antes os conhecimentos da Igreja na Idade Média pregavam o cilício, o castigo que deveria ser infligido à própria criatura, através das chibatas, dos chicotes, hoje sabemos que nós devemos nos submeter de maneira mais sutil, de espírito quebrantado, à superação das dificuldades através da reflexão detida, da ponderação minuciosa, para que as dores e os sofrimentos sejam ressignificados, entendendo que, estando no mundo, devemos aprender a lição. Mundo esse que, sob a ótica teológica, à luz da psicologia profunda, é um educandário para o desenvolvimento dos recursos espirituais do ser em trânsito para o reino dos céus. Portanto, esta lição deve e pode ser absorvida a partir das ocorrências dolorosas, que vão justamente nos ensinar como proceder para não mais padecermos, sofrermos de maneira ingente e enorme. E é claro, a partir daí, lançarmos mão do dispositivo da reparação. Fazer o bem, estreitar-se em direção ao outro. Dissemos que estamos na era do gozo, fugidia, líquida. Há, sem dúvida alguma, uma hipertrofia do eu, do individualismo. Estamos encastelados em nossas próprias questões. E esse egoísmo
de alguma sorte, tem feito com que nos tornemos homens e mulheres parede, evitando o contato com o outro, acreditando que somente nós nos bastamos. Mas devemos nos recordar que uma das leis que vigora no universo é a de sociedade. E que somos seres gregários, nascemos em família e devemos conviver em sociedade, respeitando as diferenças para enriquecermos o caldo de cultura no qual estamos mergulhados. E, portanto, esta deve ser uma oportunidade para que nos convertamos, nos transformemos em homens e mulheres ponte, através do altruísmo, do bem que podemos dedicar, que extrapola as fronteiras do próprio eu em direção ao outro que também necessita. Porque nós precisamos nos autoiluminar, acender a nossa candeia, mas não devemos nos esquecer de que também podemos auxiliar que o outro acenda a sua própria candeia, se ilumine. Portanto, esta mensagem em torno da culpa é de uma ponderação para que a nossa conduta no mundo seja cada vez mais caritativa, amorosa, otimista, esperançosa. Vamos orar. Mestre Jesus, agradecemos imensamente a oportunidade que nos foi concedida para estarmos mais uma vez reunidos sob a tutela de espíritos venerandos que em teu nome laboram e nos estimulam ao bem. Que as lições de hoje nos sirvam para nos desvencilhar da culpa que nos massacra, que nos ultraja, que nos humilha, a fim de que esta mesma culpa seja capaz de nos mobilizar as forças íntimas para que desta forma descubramos os nossos potenciais, pondo-os em prática em nosso cotidiano. Faz de nós instrumentos de tua paz, hoje, agora e por todo sempre. Amigos e amigas, agradecemos esses instantes em que pudemos estar juntos, entretecendo considerações acerca desta culpa que, como vimos, também apresenta um aspecto positivo. E então, que ela mobilize as nossas vidas para que identifiquemos os nossos potenciais e desta forma possamos então nos melhorar, nos aperfeiçoar em espírito e verdade. Que o Senhor nos abençoe, nos envolva, nos estimule para que sejamos arautos, mensageiros da sua boa nova, através de um verbo cativante e de mãos operosas que jamais se negam a ajudar. E desta forma, aliando teoria e prática, seremos reconhecidos como fiéis servidores de Jesus, por termos lutado de maneira respeitosa e pacífica para a implantação do reino dos céus ainda sobre a terra. Deus seja conosco, Jesus interceda em favor de nossa causa, para que dessa forma sejamos venturosos, felizes. Que assim seja. Muita paz.